A cidade parecia indiferente às dores de quem não tinha lar. Cada rua, cada esquina, parecia engolir as histórias dos que passavam despercebidos. As luzes dos carros rasgavam a noite com pressa, refletindo nas poças d'água que espelhavam um céu sem estrelas. O som das buzinas se misturava ao murmúrio abafado da chuva fina que insistia em cair, lavando o asfalto, mas não a solidão que pairava sobre os esquecidos. Era noite em São Paulo, uma daquelas noites frias, em que o vento parecia carregar agulhas, cortando a pele como quem castiga. Debaixo da marquise de uma loja fechada, entre caixas de papelão empilhadas e sacolas velhas, estava Lara, uma menina de apenas 11 anos, encolhida como se tentasse desaparecer. Seus joelhos estavam colados ao peito, os braços em volta do corpo, tentando conservar algum calor. Tremia. Tremia de frio, de medo, de abandono. O cobertor que a envolvia era fino, puído, manchado de lama nas pontas. Um presente de um voluntário do qual ela nem se lembrava o rosto. Talvez meses atrás. Talvez anos. O tempo perdera sua lógica desde que sua vida desmoronara. Lara não sabia mais o que era uma cama quente, um abraço de boa noite ou um cheiro de comida feita com carinho. Desde que os pais morreram em um incêndio devastador na comunidade onde moravam, tudo havia mudado. Tudo ruíra como as paredes chamuscadas que viraram pó. Ela fugira das assistentes sociais, das promessas de abrigos que mais pareciam prisões. Aprendera a sobreviver com o que encontrava: restos de comida, migalhas de atenção, breves gestos de gentileza que surgiam como relâmpagos em meio a uma escuridão constante. Perdera a infância cedo. Trocara bonecas por sacolas de plástico, onde escondia moedas. Brincadeiras por olhares desconfiados e ameaças veladas. Aprendera a ler as pessoas como quem lê placas de trânsito. Algumas te ignoram, outras tentam te afastar, e poucas indicam um caminho, mesmo que provisório. Vendia balas nos sinais com uma voz fraca, às vezes nem pedia mais, só estendia a mão e esperava. Em outras noites, vagava entre restaurantes à procura de restos. Em muitas delas, não conseguia nada. Era como um fantasma vagando entre vivos, invisível. Mas naquela noite, uma coisa diferente aconteceu. Enquanto ajeitava o papelão sob seu corpo para se proteger da umidade que subia do chão, algo entre os papéis amassados chamou sua atenção. Um brilho. Fraco, mas nítido. Curiosa, esticou o braço com esforço e puxou o objeto para perto. Era um cartão preto, de aparência elegante, envolvido por uma camada de água da chuva. Mesmo molhado, ainda parecia intacto. Brilhava como se não pertencesse àquela realidade de abandono. Havia um nome gravado em letras douradas e firmes. Augusto S. Monteiro. Ela franziu a testa. Nunca tinha visto um cartão assim. Não parecia um cartão de ônibus nem de supermercado. Era liso, pesado, quase metálico. E o nome soava importante, rico. Talvez fosse de alguém que ela já vira em alguma tela de vitrine, em algum outdoor. Talvez não. O nome pouco importava. O cartão, porém, carregava algo de misterioso, quase mágico. Um símbolo de um mundo inacessível, de portas sempre fechadas para ela. Olhou para os lados, como se temesse estar sendo observada. Depois, cuidadosamente, guardou o cartão no bolso da blusa larga e suja que usava. Não sabia ainda o que faria com ele, mas pela primeira vez em semanas, talvez meses, sentiu algo que há muito não sentia: curiosidade. Um pequeno sopro de esperança misturado à incerteza. Um detalhe quase invisível em uma noite como tantas, mas que para Lara poderia significar o começo de algo muito maior. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol tocaram os telhados úmidos da cidade com uma delicadeza quase cruel. Para Lara, era apenas mais um dia lutando contra a fome. O estômago roncava alto, vazio como suas esperanças. O frio da madrugada ainda colava nos ossos,
e a blusa que usava não era suficiente para barrar o vento cortante que soprava pelas ruas largas do bairro nobre, onde agora caminhava. Ela havia vagado para longe, empurrada pela intuição, e pelo cartão que pesava, em seu bolso como um segredo proibido. Quando avistou a padaria, ficou paralisada por alguns segundos, encarando aquele pequeno paraíso de vidro e calor. As vitrines eram repletas de pães recém-saídos do forno, croissants dourados, bolos decorados como obras de arte. Lá dentro, as pessoas sorriam, conversavam, seguravam xícaras de café com as duas mãos como quem segura conforto. Para Lara, aquilo era um outro mundo. Um mundo que até então só conhecia pelas janelas, ou pelas frestas de portas automáticas que se fechavam rápido demais. Com passos hesitantes, quase como se pedisse desculpas ao piso por pisar nele, ela entrou. Um sininho na porta anunciou sua presença. Algumas cabeças se viraram, encarando-a com estranheza. Sua roupa suja, os cabelos embaraçados e os olhos fundos destoavam do aroma de café fresco e da trilha sonora instrumental que preenchia o ambiente. Mas ela seguiu em frente, tentando parecer invisível. Aproximou-se do balcão, os olhos fixos em um pão de queijo fumegante e em um suco de laranja gelado. Pareciam inalcançáveis, tesouros dentro de um castelo de vidro. Criou coragem. Apontou com o dedo pequeno e sujo. Um pão de queijo. E um suco, por favor. Sussurrou. A atendente, jovem e arrumada, olhou com um misto de surpresa e desconfiança. Mais profissional, serviu o pedido. Quando chegou a hora do pagamento, Lara tirou o cartão do bolso com as mãos trêmulas, como quem revela uma relíquia. Estendeu-o sobre o balcão. A funcionária olhou para o objeto, depois para a menina, visivelmente confusa. Aquilo não fazia sentido. Tem certeza que é seu? Perguntou hesitante. Lara não respondeu. Apenas olhou com olhos grandes e silenciosos, misturando medo e inocência. Um silêncio pairou. A atendente respirou fundo. Por algum motivo, talvez um instinto, talvez um lapso de compaixão, decidiu passar o cartão. A máquina fez um som breve, um bip, transação aprovada. A funcionária arregalou os olhos, mas não disse nada. Entregou o pedido com um leve aceno de cabeça. Lara pegou o copo e o saquinho com o pão de queijo, como quem segura algo sagrado. Sentou-se em um canto, afastada, e começou a comer. Devagar. Muito devagar. Saboreava cada pedaço como se fosse a última refeição da vida. Seus olhos se fecharam por instantes, como se quisesse guardar aquele gosto na alma. Era mais do que comida. Era dignidade. Era presença. Era, pela primeira vez em muito tempo, ser tratada como alguém. Naquele instante, algo silencioso se acendeu dentro dela. Não era apenas alívio. Era uma chama, tênue, frágil, mas real. Esperança. Nos dias que seguiram, Lara passou a usar o cartão com extrema cautela, como se cada uso pudesse quebrar o feitiço. Comprava só o essencial: uma escova de dentes, um casaco que coubesse em seu corpo magro, um caderno de capa azul, alguns lápis de cor. Visitava uma papelaria, olhava os itens com curiosidade. Evitava chamar atenção. Nunca exagerava. Não era ganância. Era sobrevivência com dignidade. Descobriu uma biblioteca pública a algumas quadras dali. Passava horas ali entre estantes, silenciosas e páginas cheias de mundos novos. Lia com dificuldade no início, mas insistia. Um segurança de meia-idade, chamado Sérgio, notou sua presença frequente e começou a ajudá-la. Explicava palavras difíceis. Lia com ela em voz baixa. Aos poucos tornou-se seu amigo. Nunca perguntava demais. Apenas ajudava. Mas o que Lara não sabia era que, em outro canto da cidade, numa cobertura cercada por vidro, tecnologia e seguranças, alguém também a observava. Augusto Monteiro, bilionário do setor de tecnologia, estava acostumado a grandes perdas,
Perdia milhões em ações, projetos e aquisições. Mas perder um cartão? Aquilo era insignificante. O que chamou sua atenção foram as transações incomuns. Compras modestas. Comidas baratas. Um caderno infantil. Nenhuma movimentação bancária. Nenhum eletrônico. Nenhum item de luxo. Nada que indicasse um golpe. Intrigado, pediu à equipe de segurança que puxasse as imagens das câmeras dos estabelecimentos onde o cartão fora usado. E lá estava ela. Uma menina pequena, mal vestida, assustada, pagando por um pão de queijo com um cartão preto reluzente. E mais tarde, sentada num canto da biblioteca, mergulhada em um livro de histórias. Augusto assistiu às gravações mais de uma vez. Em silêncio. Havia algo naquela cena que o desconcertava. Algo humano demais. Se fosse um ladrão, teria comprado eletrônicos ou transferido dinheiro, comentou com sua assistente, enquanto girava o cartão substituto entre os dedos. Mas ela comprou comida e livros. Quero conhecê-la. E, naquele momento, os mundos de Lara e Augusto, tão distantes quanto o céu e o chão, começaram lentamente a se aproximar. Augusto chegou cedo naquele dia. O céu ainda estava cinzento, e a garoa fina desenhava linhas tortas na vidraça da biblioteca. Vestia roupas simples, jeans, uma jaqueta de moletom surrada, tênis comuns. Queria ser invisível, não como um milionário tentando se esconder, mas como um homem disposto a ver sem ser visto. Sentou-se discretamente em uma das mesas do fundo, onde a luz natural mal alcançava, e esperou. O coração, desacostumado a emoções que não envolviam números ou contratos, batia inquieto. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar. Uma menina astuta tentando se aproveitar da situação? Uma criança com um discurso ensaiado? Ou apenas uma história inventada? Mas nada disso apareceu quando ela entrou. Lara surgiu pela porta carregando o mesmo caderno azul de outros dias. O cabelo preso de qualquer jeito com um elástico de dinheiro. A blusa de frio um pouco grande demais, mas limpa. Seus passos eram leves, quase silenciosos. E os olhos? Os olhos. Carregavam um mundo inteiro. Um mundo que misturava cansaço, medo e, ainda assim, alguma centelha de resistência. Como se a cada amanhecer ela decidisse continuar, mesmo sem ter certeza do motivo. Augusto a reconheceu na hora. Era ela, a menina do vídeo. A mesma que havia comprado um pão de queijo com mãos trêmulas e devorado o lanche como quem encontra abrigo. Esperou até que ela passasse por sua mesa. Quando ela o fez, sem notar sua presença, ele falou com a voz baixa, cuidadosa, como quem pede permissão para entrar num território ferido. Você é Lara? Ela parou de imediato, como se o nome tivesse sido um comando. Os olhos arregalados, buscaram a porta. Os dedos apertaram o caderno contra o peito com força. Estava pronta para correr, para fugir, ou para lutar. Calma, disse ele, levantando uma das mãos com gentileza. Eu não quero te machucar. Eu sou o dono do cartão que você encontrou. Lara congelou. Uma onda de pânico percorreu seu corpo, visível até na respiração que ficou presa no meio do peito. Baixou a cabeça, envergonhada, quase encolhendo, diante dele. Esperava o pior. Gritos, ameaças, a polícia, talvez até um tapa. Era o que acontecia quando ela mexia no que não era seu. Você usou meu cartão para comprar comida, livros, um casaco, coisas simples, continuou ele com a voz embargada. Isso me tocou profundamente. Eu só queria saber por quê. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, longos, quase eternos. Depois se sentou devagar, ainda em alerta. Os olhos dela não o encaravam diretamente. Olhavam para a mesa, para os dedos dela, para o caderno. Mas, com a voz baixa e rouca de quem raramente é ouvido, começou a falar. Contou sua história com palavras simples,
sem floreios. Um incêndio. A perda dos pais. A fuga dos abrigos. A rua como lar. As noites, de frio. A fome que fazia o estômago doer e os sonhos sumirem. Falava com o tom de quem não espera compaixão, como se estivesse narrando a história de outra pessoa. Mas Augusto sentia o peso de cada frase, como se fossem pedras sendo colocadas sobre sua própria alma. O silêncio que se seguiu era mais denso do que qualquer explicação. Um silêncio cheio de verdades, cheio de dor. Ele não sabia o que dizer. Por dentro, estava desmoronado. Por fora, tentava manter a calma. Posso te ajudar? Disse finalmente. Se você quiser. Ela levantou os olhos devagar, com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. E então perguntou, com a voz firme, mas trincada: Por quanto tempo? A pergunta atravessou Augusto como uma lâmina. Não era uma simples dúvida. Era uma sentença. Aquele por quanto tempo vinha carregado de todos os adeuses, todas as promessas, quebradas, todos os vai ficar tudo bem, que nunca se cumpriram. Era a pergunta de quem já fora deixada tantas vezes que não conseguia mais acreditar em permanências. Ele engoliu seco. O nó na garganta era difícil de disfarçar. Pelo tempo que você precisar, respondeu enfim, com firmeza. E mais importante, com verdade. Naquele momento, algo invisível e poderoso aconteceu entre os dois. Um acordo silencioso. Um fio frágil de confiança começava a se formar. E embora ambos soubessem que o caminho à frente seria longo e cheio de cicatrizes, naquela mesa de biblioteca, entre livros gastos e janelas embaçadas, uma nova história começava a ser escrita. Augusto levou Lara para sua casa numa tarde chuvosa, em silêncio. A mansão, em um condomínio fechado nos arredores de São Paulo, parecia mais um palácio aos olhos dela, e mais uma prisão aos olhos dele. Para Lara, era um lugar assustador, cheio de espaços grandes demais e pessoas educadas demais. Para Augusto, era só mais uma casa grande e vazia. Mas naquela tarde, algo mudou. Pela primeira vez, ele não chegou sozinho. Os primeiros dias foram difíceis, quase insuportáveis para Lara. Por mais que o ambiente fosse confortável, acolhedor, limpo, havia um peso invisível em cada canto. Dormia com medo, muitas vezes, sem tirar os sapatos. Chegava a empilhar cadeiras atrás da porta do quarto. Escondia pedaços de pão e bolacha nos bolsos e estocava comida debaixo da cama. Medo antigo, aprendido nas ruas, de que a fartura acabasse de repente. O chuveiro demorou a ser usado. A cama, ela dormia só na pontinha, como quem não se permite o conforto. Chamava os funcionários apenas com gestos, ou com um tímido moça. Levou semanas até que se sentisse segura o bastante para chamar alguém de tia ou tio, e quando o fez, quase chorou. E chorou mesmo, escondida, quando Augusto colocou uma escrivaninha no quarto dela, com uma plaquinha dourada. Espaço da Lara. Era a primeira vez que seu nome estava em algo que era só seu. Aos poucos, o silêncio foi cedendo espaço ao riso. No começo, sorrisos tímidos nos corredores. Depois, gargalhadas durante o jantar. As primeiras brincadeiras com os cachorros do jardim. Uma tarde, Lara apareceu no escritório de Augusto com um bilhete colorido. Obrigada por me ver. Augusto leu e não conseguiu segurar as lágrimas. Ela começou a frequentar a escola. No início, chegou acanhada, com os ombros curvados, tentando se esconder. Mas logo os professores perceberam algo especial. Lara tinha sede de aprender. Lia com paixão, escrevia com força. Era sensível aos colegas, atenta aos detalhes. Participava das aulas com perguntas inteligentes que surpreendiam até os mais experientes. Ganhou uma bolsa integral, depois uma medalha por redação, depois os aplausos da diretora. Com o apoio de uma psicóloga gentil, Lara começou a desfazer os nós internos.
chorava nos primeiros encontros. Ficava em silêncio por outros, mas pouco a pouco falava sobre o incêndio, sobre os dias nas ruas, sobre a solidão. Aprendeu a confiar, primeiro em si mesma, depois nos outros. Voltou a desenhar, voltou a sonhar. Augusto, por sua vez, redescobriu o que era sentir. Durante anos, havia vivido como uma máquina de decisões. Depois da morte de sua filha em um acidente de carro, ele havia se trancado por dentro. Não visitava o túmulo. Não falava no nome dela. Não suportava a lembrança. Mas Lara, com sua bravura e sua doçura, com seu olhar que dizia tudo mesmo quando ficava calada, foi aos poucos tocando uma ferida que ele acreditava incurável. Ela não substituía sua filha, e nunca tentou, mas preenchia o espaço da ausência com algo novo: presença, sentido, gratidão. Augusto passou a acordar mais cedo só para tomar café com ela. Assistia às apresentações escolares. Ia às reuniões de pais. Contava histórias antigas sobre sua infância. E nos dias em que Lara ficava em silêncio, ele apenas ficava ao lado, segurando sua mão. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento da vida. Lara cresceu. Os traços de menina deram lugar a uma jovem forte, de fala serena e olhar firme. Se formou em direito com honras, aos 24 anos. Na noite de sua formatura, o auditório estava cheio, mas todos pareciam esperar por uma única fala, a dela. Subiu ao palco com um vestido azul marinho simples. Augusto estava na primeira fileira, com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Pegando o microfone, Lara respirou fundo e começou. Meu nome é Lara. Fui uma criança invisível, uma moradora de rua. Durante muito tempo, o mundo passou por mim como se eu fosse nada. Um dia, encontrei um cartão de crédito jogado no chão. Mas o verdadeiro presente não foi o cartão. Foi o homem que veio depois dele. Ele não me julgou. Ele me escutou. Ele me acolheu. Hoje, eu me formei. Mas mais do que um diploma, carrego um compromisso: retribuir o que recebi. Com amor, com dignidade e com ação. Porque nenhuma criança deveria ter que lutar tanto para apenas existir. Foi aplaudida de pé. Augusto chorava abertamente, sem vergonha alguma. Logo depois, Lara fundou a ONG Virada, um espaço dedicado a oferecer moradia, educação e cuidado psicológico para crianças em situação de rua. A ONG nasceu do seu passado, mas foi regada com o amor que ela aprendeu a cultivar. As paredes eram coloridas, as camas quentinhas, os livros espalhados pelos cantos. Lá, nenhuma criança era invisível. Augusto, agora um idoso de cabelos brancos e sorriso fácil, passava as tardes na ONG, contando histórias, ajudando nas finanças, recebendo abraços e bilhetes rabiscados. Era chamado de Vô Guto por todos. Vivia menos como um empresário e mais como alguém que havia finalmente encontrado sua missão. Na entrada da sede da ONG, bem acima da recepção, havia um quadro simples, mas poderoso. Dentro dele, em uma moldura de madeira clara, estava o cartão preto original. E logo abaixo, uma frase gravada em metal dourado. Às vezes, o destino se esconde nas mãos sujas de uma criança invisível. E o maior tesouro não é o que encontramos, mas quem encontramos.